Nós sempre dissemos, a Lava Jato, a grande farsa. Ela nunca quis combater a corrupção, mas tirar Lula da eleição e levar os fascistas ao poder. Agora isso está confirmado. Em recente julgamento que invalidou o acordo de leniência da Odebrecht, o ex-presidente do Supremo Dias Toffoli afirmou: a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva até poder-se-ia chamar de um dos maiores erros judiciários da história do país. Tratou-se de uma armação. Vejam, o que o ministro do Supremo está dizendo é que Lula foi alvo de uma armação, portanto de um crime. Mas um crime só se esclarece quando se conhece a motivação dele, pois Toffoli aponta essa motivação. Um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado. Notem, baseado numa análise jurídica técnica e em provas, o ministro afirma que agentes públicos é que fizeram isso. Mas que agentes públicos são esses? Um deles é Sérgio Moro, o juiz que comandava a operação e que abandonou a magistratura para entrar na política, onde foi ministro e senador. O outro, que a gente também sabe, é Deltan Dallagnol, procurador-chefe da Lava Jato, que abandonou a carreira no Ministério Público para virar deputado. Aliás, já nem isso é mais, porque foi cassado. Mas o que queriam Moro, Deltan e companhia? O ministro diz: queriam conquistar o Estado, ou seja, queriam ter o poder, queriam ter o governo do Brasil. Gente, é tudo explicado. Moro e Deltan logo deixaram a operação, entraram na política e se alinharam a Jair Bolsonaro, ou seja, à direita, justamente onde estavam os adversários de Lula. Percebam como tudo faz sentido? Os chefes de uma operação que usou a tortura como método se alinharam a um homem que homenageava torturadores. Mas sigamos na manifestação do ministro Toffoli. Digo sem medo de errar, a Lava Jato foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia. É isso. A Lava Jato foi o prenúncio do mal. O mal que se viu depois. Defesa da ditadura, vandalismo, o 8 de janeiro, enfim, o fascismo no Brasil. Mas o ministro continua. Ovo chocado por autoridades que fizeram desvio da função, agindo em conluio para atingir instituições, autoridades, empresas e alvos específicos. Bem, os alvos específicos ficaram óbvios. Lula e todos os que com ele estivessem. E as empresas? Sim, as empresas. Porque ao invés de punir as pessoas, os diretores que cometeram erros, corromperam ou foram corrompidos, a Lava Jato destruiu as empresas, as marcas e com elas os empregos. Eu peço atenção para esse ponto. Em países civilizados também há denúncias contra grandes empresários. Mas o que se faz? Processa-se os sócios, os executivos. Eles são afastados e em seus lugares nomeiam-se gestores para as empresas serem preservadas. Por quê? Porque dessas empresas dependem fornecedores, consumidores, empregados. E estes não têm culpa. Do contrário, joga-se tudo fora, pois a Lava Jato fez isso. Jogou tudo fora. As grandes empresas de engenharia do Brasil foram destruídas e sucateadas. Sabe o que aconteceu? Abriram-se as portas do mercado para empresas estrangeiras. Ora, vamos pensar, quem interessava tudo isso? Ao Brasil? À economia brasileira? Isso certamente não. E vou dizer de novo, não se trata de um posicionamento político, mas de uma sentença que levou em conta a análise jurídica das provas. E o que as provas disseram sobre a Lava Jato foi que, sem respeito à verdade, esses agentes desrespeitavam o devido processo legal, descumpriram decisões judiciais superiores, subverteram provas, agiram com parcialidade fora de sua esfera de competência. Enfim, não distinguiram propositadamente inocentes de criminosos. Percebam, aqui de novo, não é opinião. Aqui nós estamos falando de erros jurídicos. Mas para encerrar, eu quero comentar ainda um trecho que avalio muito grave na sentença de Toffoli. Diz ele: a Lava Jato valeu-se de uma verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI, para obter provas contra inocentes. O que o ministro chama aqui de tortura do século XXI são prisões preventivas que Moro decretava a seu bel prazer. Prisão que mesmo contra a lei
deixavam pessoas presas por meses, até anos, sem que nada se provasse contra elas. Isso continua até que, desesperadas para se livrarem da cadeia, elas não diziam a verdade, mas diziam o que Moro, Deltan queriam. E é neste sentido que a manifestação do ministro Toffoli ganha muita relevância, porque em relação à Lava Jato, ela posiciona a justiça brasileira no lado certo da verdade e da história.